Nesta manhã, nós queremos prosseguir em um estudo que você não acha ele muito claro na Escritura, né? Nós vamos começar em Apocalipse, no capítulo 7, verso 9 ao 17. Durante esta semana, estava o irmão Afonso conversando comigo, participando das suas leituras bíblicas, e nós começamos a conversar. Estávamos fazendo um trabalho ali no computador, de vez em quando algumas coisas nos surpreendem. Deu problema no computador, queimou o amplificador, mas graças a Deus, trabalhamos, ralamos e já está tudo funcionando normal. Não estamos tão apertados. E conversando, conversa vai, conversa vem, não sabemos quem foi o campeão da Copa, não foi esse nosso assunto, não vimos qual foi a última das comédias da televisão, o assunto era a Bíblia. E assim sendo Bíblia, esse é o texto de Apocalipse 7, que diz assim, no verso 9: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. O que esse texto nos apresenta? Primeiro, que nós vemos que são pessoas que vêm de todos os povos, todas as tribos, né? Todas as línguas e todas as nações. Bom, isso aí se resume em quê? De todo o globo terrestre, aonde existiu qualquer segmento social organizado, qualquer ponto de sociedade, qualquer grupamento de pessoas, dali Deus resgatou vidas. Mas não são vidas qualquer, são vidas que vieram de uma grande tribulação. Então nós vemos que são pessoas que suportaram coisas por amor a Jesus Cristo. Então não estamos falando de pessoas qualquer, estamos falando de pessoas que receberam um entendimento do cristianismo, passaram por situações e morreram pelo testemunho do Senhor Jesus, pelo testemunho do Evangelho. Não estamos falando de pessoas qualquer.
de quem nós estamos falando? Estamos falando de cristãos, né? Por quê? E não estamos falando de um cristão que se converteu, vamos dizer, se converteu ontem. Ninguém que se converte no ontem, sem uma estrutura, psicologicamente falando, espiritual, sem ter um conteúdo espiritual dentro de si, ninguém que se converte ontem sem ter um conteúdo, estará disposto a morrer por Jesus Cristo. Se pessoas, depois de anos de evangelho, ainda quando nós ouvimos falar, ouvimos pregar em morrer por Jesus Cristo, as pessoas tremem, as pessoas estremecem, as pessoas oscilam, as pessoas se atribulam. Não, mas isso não é todo mundo não. Existe um medo ainda em muitas pessoas de morrer por Jesus Cristo. Estamos falando de pessoas com 10, 15 anos de igreja, que ainda não conceberam a ideia de que se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem, vivam para aquele que por eles morreu. O viver é Cristo, morrer é lucro. Isso é chavão, isso é slogan. Esse negócio de realmente querer morrer por Cristo requer uma caminhada, requer uma estrutura. E às vezes as pessoas atravessam 20 anos de igreja, mas nunca receberam a palavra, porque na verdade onde participaram não era uma igreja, porque quando você participa de uma igreja, meu irmão, verdadeiramente, ouvindo a palavra, com um ano num evangelho puro, genuíno e cristalino, você diz, o negócio é morrer por Cristo. A vida não tem sentido, a vida não tem valor. Eu nasci foi para morrer por Jesus Cristo. Quando você é realmente participante dessa ação do Espírito Santo. Agora, o camarada congrega numa batista, o camarada congrega nas políticas, ele nunca vai ter essa estrutura. Então, se nós estamos vendo pessoas aqui dispostas, que passaram por uma situação e deram a vida pelo testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, essas pessoas tinham estrutura. E se elas tinham estrutura, elas ouviram algo muito forte que lhes garantiu essa estrutura. De todos os povos, tribos, línguas e nações. Por exemplo, hoje, você imagina que alguém da Igreja Batista da Lagoinha esteja pronto para morrer pelo Evangelho? Onde o pessoal aparece lá engatinhando com a unção do leão. É mesmo? Está mordendo, é? O pessoal está na unção do G12. Esse pessoal está disposto a morrer pelo Evangelho? Me faça rir. Isso é uma piada de mau gosto. Entendeu? O povo que está sendo levado, encabrestado a votar nos políticos dos púlpitos, isso está pronto para morrer pelo Evangelho? Eles são capazes de declarar numa frase dessa? Bíblia sim, Constituição não? Então eles não estão prontos para morrer pelo Evangelho. Então, esse morrer pelo Evangelho requer uma caminhada, requer uma estrutura, requer um acondicionamento, requer uma roupagem. Eu, no começo da minha caminhada, eu frequentei uma igreja batista. E depois daquela igreja batista, eu fui para outra igreja batista, que não se compara à primeira, certamente. Mas 10 anos da minha vida ali, o falar em morrer por Cristo ainda me fazia tremer. Eu não tinha toda essa estrutura. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa estrutura que hoje eu tenho, de se alguém disser assim, pô, tu vai morrer, eu digo, adianta logo esse negócio, quer que eu puxe o gatilho para você? Essa estrutura que eu tenho hoje, eu somente a conquistei depois que Deus me mandou fundar Geração Jesus Cristo. Então imagina, eu estou falando pela minha própria experiência, estou deduzindo coisas pela minha própria experiência, que eu sei do que o Espírito Santo fez na minha vida. Então, o que Deus nos deu aqui são coisas incrivelmente impactantes, as mensagens são fora do comum, e o resultado é que hoje eu sou uma pessoa
desde o começo do ministério, 14 anos atrás, disposta a morrer pelo Evangelho. E temos pessoas aqui que com 1 ano, 2 anos, já estão doidas para encarar tudo, e se morrer por Cristo para eles é lucro, porque receberam um conteúdo forte, receberam um entendimento, o Espírito Santo trabalhou, né? Então, enquanto lá fora estão querendo o elixir da vida para durar 100, 200 anos, aqui nós estamos ansiando para que o nosso tempo se cumpra e nós partamos para a eternidade, que deixemos esse mundo para ir para quem quiser, porque nós sabemos que o que nos aguarda é realmente real e muito maior. Mas isso requer uma estrutura, isso não é à toa, né? Isso requer estrutura. E essa estrutura vem exclusivamente por uma ministração do Espírito Santo, através ou num lugar aonde se possa ter a palavra de Deus. Se não tem a palavra, essa estrutura nunca existirá, pois o Espírito Santo paira sobre a palavra. É o que está predito lá em Gênesis, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo só se move sobre as águas, que são a palavra. Aonde não tem a palavra, o Espírito Santo não ministra nada, porque o Espírito Santo é um testemunha de Jesus Cristo enviado por Ele para nos guiar em toda a verdade. E o que é a verdade? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo só trabalha, somente só, sobre a palavra. Se alguém não tem uma vírgula que seja da palavra, esse alguém não pode ser salvo por esse meio que nós conhecemos chamado graça, esse testemunho, né? Aquele ex-ladrão lá da cruz, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele tinha um conhecimento para chamar aquele pedaço de carne humana lá que ele viu na cruz de Senhor. Ele tinha que ter um conhecimento. E para dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, tem crente com 500 anos nas costas que não está entendendo isso. Aquele homem tinha um conhecimento. No que ele tinha um conhecimento, o Espírito Santo pôde trabalhar e levá-lo para o céu. Então, eu quero que você entenda isso, que Jesus resgatou aqui, está dizendo que é um resgate de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e nações, mas isso se processou com conteúdo cristão, dentro dessas pessoas de tribos, línguas, nações, raças, povos. Não foi um mover que salvou alguém da noite para o dia, não foi nada disso. Não existe salvação da noite para o dia, tem que haver um conteúdo dentro da pessoa. Se não tivesse conteúdo, as coisas não acontecem. Bom, mas nós vamos caminhar ainda mais. Eu quero, além desse ponto de povos, tribos, línguas e nações, eu quero ver ainda que diz aqui assim, no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Enfim, ele vai dizer, esses são os que vêm da grande tribulação, né? Eu quero frisar para você que nós temos como grande tribulação um momento específico que vai se processar na história da humanidade, momento esse que é ali mais ou menos metade do reinado do anticristo. Nós chamamos aquilo ali de grande tribulação. Aí, só que as coisas que você vê, diz assim, olha, no verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí eu te pergunto, isso aqui
vai acontecer somente com aqueles que viverem nesse período da grande tribulação do reinado do anticristo? Por exemplo, isso aqui não está acontecendo também na vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de Estevão? Aqui é onde os teólogos dizem que essa grande tribulação, além de ser um momento específico, histórico, ela também pode ser considerada um momento generalizado da situação do povo de Deus sobre toda a face do planeta Terra. Em todo tempo nós estaríamos, segundo uma visão teológica, atravessando uma grande tribulação. A igreja simbolicamente não se encontra hoje em um deserto escaldante, deserto de serpentes, deserto de escassez, em que você tem que viver pela fé. Isso seria uma grande tribulação. Então a palavra que lá vai se resumir, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, é sobre nós também. Muitos de nós aqui que não chegarão na grande tribulação, não chegarão nem no arrebatamento, como eu não chegarei no arrebatamento. Então isso é um momento específico, mas também engloba uma situação generalizada com relação ao povo de Deus. Daniel não passou por uma grande tribulação? Sadraque, Mesaque e Abednego não passaram por uma grande tribulação? Jeremias não passou por uma grande tribulação no meio do próprio povo de Deus? E isso é uma simbologia horrenda. Ezequiel não passou por uma grande tribulação? Servos de Deus, num tempo, milhares de anos atrás, passaram pelo que teologicamente hoje se pode chamar de grande tribulação, ainda que nós saibamos que essa grande tribulação é um momento específico, relacionado ao reinado do anticristo. Para entender melhor, por exemplo, a Bíblia não fala de um dia de juízo, mas cá entre nós, esse juízo não está acontecendo todo dia? Está ou não está? A Bíblia fala de salvação. Deus virá e subjugará o ímpio, e será um testemunha veloz contra os feiticeiros, e livrará os seus santos, e dará salvação. Mas a salvação não está acontecendo todo dia? É daí que os teólogos dizem, existirá sim uma grande tribulação, mas ela também está acontecendo todo dia. Nós temos que, até certo ponto, já que não conseguimos contestar, ou não seria tão necessário contestar, temos que entregar os pontos e acreditar que grande tribulação está acontecendo todo dia. Todos nós estamos incluídos nesse detalhe que diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, diz que jamais teremos fome. Isso não é para nós também? Jamais teremos sede, o Cordeiro nos iluminará, habitaremos na cidade santa, desfrutaremos da glória do Senhor. Isso não é para todos? Os salvos? Sim, embora Apocalipse mostra algumas dispensações específicas na vida de tantos, mas nós sabemos que muitos vão estar desfrutando desta glória sem ter passado por aquele período específico chamado grande tribulação propriamente dita, em que o diabo vai estar no poder subjugando um povo cristão. Como subjugando um povo cristão? Se nós sabemos que antes, nós sabemos, tá? Porque eu quero afirmar que nós sabemos. Existe uma série de teorias, Não, que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não sei... Não, vou ignorar todas as teorias, porque eu, como pastor da geração de Jesus Cristo, eu sei que a igreja não passará pela grande tribulação. Não passará. Ou seja, a porta se fecha, lembra? Fechou-se a porta se fechará antes de começar aquilo que teologicamente chamamos de grande tribulação propriamente dita. Então, esse fechar da porta significa o arrebatamento. Então, a igreja tem o seu encerramento aqui, nessa porta que se fechou, que antecede aqueles cavalos vermelho, preto e amarelo. Aqueles cavalos que formam a grande tribulação propriamente dita, a igreja
será arrebatada e não conhecerá o mover desses 3 últimos cavalos. Porém, tem um primeiro cavalo que é o branco, e a igreja ainda conhecerá esse mover do cavalo branco, mas aí não é chamado grande tribulação, é o reinado da falsa paz do anticristo. Não está espelhado, não está explícito uma tribulação, uma perseguição implacável. Não, ele ainda está tentando fazer acordos, porque o diabo já aprendeu com a história que a melhor maneira de se derrotar alguém é fazendo aliança com ele. A história já ensinou isso para todo mundo. A igreja hoje dominaria o mundo, seria a maior força jamais vista em toda a história do globo terrestre, se não tivesse feito aliança. Se os 40 milhões de assembleianos hoje dissessem, não vamos votar, não seguiremos lei do Congresso, se ao invés de pastores estarem se desgastando que nem palhaço, vamos fazer caravana, vamos a Brasília, ao invés de eles fazerem isso, se eles chegassem no púlpito, pegassem uma lei dos homens, o homossexualismo, vão casar, tá bom aqui, olha, Congresso Nacional, o que eu estou fazendo com a lei de vocês? Tacando fogo, quero ver perseguir 40 milhões. Não tem coragem, não tem espírito, não tem disposição, não vestiu a camisa, não está disposto a morrer, quer lutar pela igreja com leis feitas em congresso. Eu estou me lixando para aquela porcaria. A coisa mais abominável que a humanidade já criou se chama sistema judiciário. É a coisa mais abominável que a humanidade já criou, se chama sistema judiciário. Não tem nada mais podre do que isso. Eu tenho acompanhado aí os últimos episódios, quadrilhas acusadas de assassinar não sei quantos, estão recebendo habeas corpus e estão ficando soltos, enquanto que alguns manifestantezinhos que foram presos nessas passeatas que teve aí no centro da cidade, alguns desses manifestantes que não puderam nem provar nada contra eles, o habeas corpus está sendo negado. Sistema judiciário é a coisa mais podre que a humanidade já inventou, é a coisa mais fedorenta que o ser humano já criou. Criaram isso para se autoexaltar. Mas, voltando aqui para o nosso texto, então, irmão, tudo isso que acontece aqui, e essa grande tribulação, eu entendo, e é nisso que eu aposto a minha vida, que a igreja não passará por ela, mas alguém vai passar, e esse alguém que vai passar, que vai testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, esse alguém tem que ter uma origem. Quem são esses? Em qual momento eles se formam? Da onde vem esse grupo que aqui a Bíblia diz, os que vieram da grande tribulação, considerando esse momento tão específico que nós estamos falando, e não um contexto generalizado que a teologia também afirma. De onde, eis a pergunta, vieram estes? Alguém pode me ajudar? Bom, examinando as Escrituras, lá em Mateus, no capítulo 25, eu acredito que eu encontrei eles. Gente boa. Lá em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, diz:
O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. 5 delas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bem, primeiro detalhe aqui. Jesus diz assim: eu não conheço. Ora, não conheço, mas ele está contando a parábola e está dizendo que elas eram virgens, está dizendo que elas eram igreja, mas depois que fechou-se a porta, aí acabou-se aquela dispensação. Então elas deixam de ser igreja, elas passam a não serem salvas. Se tivessem morrido antes da virada daquela dispensação, mesmo com pouco azeite, ainda assim herdariam a salvação. Mas o azeite foi pouco para que elas passassem pela porta do arrebatamento. Por quê? Porque a igreja arrebatada, meu irmão, é uma igreja absurdamente na unção. Será uma igreja com tanto conhecimento que ninguém ousará bater um papo com essa igreja. Ninguém vai chamar este povo da última hora para conversa. Ninguém vai chamar o povo da última hora para conversa, porque vão ver que já não é possível. Quando eu estive preso, em 2009, um advogado, colega conhecido da minha mãe, falou assim, não sei se minha mãe ligou para ele ligou para minha mãe, falou assim: dona Creia, isso aí é uma coisa muito simples, e é só ele chegar lá diante não sei de quem ele falou, do juiz ou sei lá de quem, e ele dizia assim: não, que foi um equívoco, é só ele se retratar, isso aí o caso é encerrado e não dá em nada. Aí de repente ele parou e falou assim: mas tem um porém, eu estou vendo os vídeos dele aqui na internet, e eu já vi que ele não vai se retratar. Ele disse isso, o advogado. Ele falou assim: eu estou vendo os vídeos dele aqui na internet e eu já vi que ele não vai se retratar, ele não volta atrás. Ele estava muito certo mesmo, estava muito certo, porém continua morto. Ele se diz cristão. Depois Deus deu, com a prisão, Deus deu oportunidade a muita gente para ver a realidade dos fatos, né? Resultado, irmão, essa igreja final, esse povo final, é um povo que todo mundo vai ver que com eles não tem conversa. É um povo que vai exalar a Bíblia. E se eu digo é um povo que vai exalar a Bíblia, eu estou dizendo, se você não é uma pessoa de mergulhar na Escritura, você está fora desse último povo. Você está entendendo, irmão, a clareza da palavra nesse lugar? Eu estou dizendo, se você não for exalar Bíblia, irmão, quem tem aí até 30 anos, pode se preparar para fazer parte desse último povo. Soma aí com mais ou menos 70 e poucos anos, você vai estar fazendo parte deste povo. E se de repente você vai durar um pouco mais, não tem pessoas que duram até 80 e pouco, 90 anos? Tem. Então, é nessa faixa aí, você vai fazer parte deste povo da última hora. E por que nós temos ainda 40 anos pela frente, como Deus tem revelado aqui, para que esse povo se prepare? É para realmente Deus ser glorificado como nunca foi. Porque desta vez, esse povo da última hora,
eles vão ser martirizados, eles foram comprados de onde? De todos os povos, de todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Não é um grupinho na unção como existiu no tempo de Jesus, os apóstolos. Um grupo em Samaria, um grupo nos Gadarenos, um grupo lá em Decápolis. Não é um grupinho, é um fogo que vai incendiar o mundo inteiro. Eles serão resgatados do mundo inteiro. Como? Eles precisam ter conhecimento. Como que esse conhecimento explosivo chegou até o mundo inteiro? Chegou porque nós temos pela frente 40 anos para formar esse povo. Nosso site está sendo acessado de Jerusalém, de Pequim, os Estados Unidos já deu banho de acesso nos nossos sites, os trabalhos, tem até trabalhos em inglês, é uma coisa explosiva, nós estamos sendo acessados, já não tem mais controle, já são milhões. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, são milhões de mensagens baixadas de todo o globo terrestre. Temos um programa que fica lá funcionando, e da onde entra alguém de uma nação para baixar uma mensagem, lá aparece a bandeira daquela nação. O dia inteiro, 24 horas, são pessoas do mundo inteirinho baixando mensagens em português, em inglês e outras coisas mais. Nós somos aquele povo, a dispensação que vamos deixar o conteúdo para que esses obreiros da última hora se levantem no mundo inteiro, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso eu digo a você, não perde tempo, trabalha. Mesmo se você não trabalhar, o objetivo vai ser alcançado. Agora, se você trabalhar, você garante um galardão tremendo. E é isso, Deus não nos chamou porque sem nós Ele não consegue fazer, não é isso. Ele nos chamou porque nos amou e nos deu o privilégio de conquistar galardões. É isso, Ele não nos quer de repente, foi salvo, tá, que nem aquele ladrão lá da cruz, tá bom, fica aí na multidão. Ele quer nos dar algo mais, Ele desejou dar algo mais a todo mundo, mas nem todos entendem isso. Então a igreja, nessa última hora, é uma igreja, meu irmão, que vai exalar uma unção tremenda. E quem é a igreja da última hora? Essa igreja da última hora é chamada de grito da meia-noite. Eu estou chamando ela de igreja, mas esse povo da última hora, na verdade, não é nem classificado como igreja, porque eles são o grupo usado para despertar as igrejas. E tem mais, olha o mistério, eles são usados para despertar não somente as igrejas nécias com pouco azeite, eles são usados para despertar as igrejas prudentes com muito azeite. Você tem ideia do que será essa unção da última hora? Se está falando de que vinham as nécias e as prudentes, pouco azeite e muito azeite, mas em um dado momento, o que aconteceu com elas? Todas adormeceram, mas tem alguém que não dorme. E discerniu a meia-noite, e na meia-noite se transformou em um grito da meia-noite. Esse alguém não foi nem considerado igreja. E por não ser nem considerado igreja, está dizendo que ele foi que despertou as igrejas. E ele despertou igrejas prudentes, de azeite transbordante, e despertou igrejas nécias, com pouco azeite. E aí vem a questão. As prudentes já tinham um conteúdo, tendo este conteúdo, puderam se aprontar, sentiram confiança e foram à presença do rei, do noivo. As nécias, com pouco azeite, sentiram a fraqueza espiritual,
não tiveram coragem de se apresentar diante de Deus. Não é assim que funciona? Quando você está em pecado, você não fica em parafuso? Não perde a graça e tudo? Não sei quantos já tiveram essa experiência. As nécias, então, não tem confiança, reconhece o seu pouco azeite, solicita as outras, dá-nos do vosso azeite. Elas dizem, não, de jeito nenhum. Vai lá buscar quem vende, vai comprar. Ah, então tá. E elas foram comprar? Foram, elas foram comprar. Se elas foram comprar, elas sabiam aonde comprar. Elas sabiam aonde comprar. Elas foram e compraram. E elas vieram e voltaram confiantemente. Só que o tempo delas já havia se extinguido, a dispensação já havia passado. Mas elas voltaram, elas compraram, elas voltaram com um conteúdo tremendo que as capacitaria a entrar nas bodas do Cordeiro, a ser arrebatada. Só que a dispensação mudou e elas ficaram para trás. Sabe quem são essas que ficaram para trás? Aquelas lá de Apocalipse, que nós lemos no primeiro texto. Elas adquiriram, elas compraram, elas adquiriram uma unção, adquiriram um conhecimento, e agora elas vão fazer parte de um período de martírios debaixo do reinado do anticristo, no período da grande tribulação. Aí diz aqui que foram vistos de todos os povos, tribos, línguas e nações, ou seja, operações vão acontecer e igrejas nécias vão reconhecer a fonte da unção, a fonte da edificação, a fonte da espiritualidade, e elas, depois já do arrebatamento, mas ainda assim elas vão conseguir estar prontas para um outro projeto. Não resta dúvida que nós não podemos acreditar que todo mundo vai suportar as coisas que virão pela frente. Vai ter gente negando? Em todo tempo sempre teve gente negando, mas aqui diz que foi comprado muita gente, uma multidão que ninguém podia o quê? Enumerar, não dava para contar, um ser humano não conseguiria contar aquela multidão. Então é muita gente, é a multidão que você olha assim, eu não vou nem tentar contar esse negócio. Então era muita gente, e dessa multidão da grande tribulação se formou das igrejas nécias que foram despertadas, foram buscar o azeite, o conhecimento, a unção, enfim, e voltaram. Mas quando voltaram, a porta já estava fechada, porque a dispensação não espera ninguém se aprontar. Ela vira e quem está pronto segue, quem não está pronto fica para trás. É assim que funciona a dispensação, é assim que nós temos visto. O grande exemplo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ele veio e virou. Quem seguiu, seguiu. Quem não seguiu, está aí os judeus, massacrados por Hitler, humilhados no mundo inteiro. Por quê? Porque não se aprontaram para uma nova dispensação. E agora, o que resta deles? O que nós estamos vendo aí, né? O que ainda resta para os judeus? Um massacre fora do comum descrito em Zacarias capítulo 14. Ah, irmão, só mais uma coisa. Depois de todas as informações que você tem pegado aqui, né, ao longo desses anos, dê uma lidinha em Zacarias 14. Você vai chegar à conclusão que nunca existiu um texto tão claro quanto aquele. Mas você vai lembrar que anos atrás você leu e não era bem assim. Isso significa que alguma coisa aconteceu dentro da sua alma, do seu espírito. Bom, então eu pergunto a você, quem são aqueles que vieram da grande tribulação? Vou até usar essa expressão. Grande possibilidade existe em que eles sejam estas igrejas nécias, que foram e voltaram, mas a porta já estava fechada. Ou seja, ser salvo pelo arrebatamento já seria impossível. Este foi apenas um momento dado à igreja de Jesus Cristo, um galardão muito tremendo a esse povo. Agora, quem acordou
essas igrejas nécias um grito. Então esse grito, chamado grito da meia-noite, ele ainda está operante, ele ainda opera sobre a terra, antes do arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, o grito da meia-noite também sai. O grito da meia-noite despertou igrejas que podiam entrar nas bodas, e também despertou igrejas que não podiam entrar nas bodas, porque negligenciaram. A unção, vamos assim usar a expressão, estava pouca. Então, quando elas vão comprar e voltam, a porta já se havia fechado. Quem entrou por esta porta? As igrejas prudentes e o grito da meia-noite. As igrejas prudentes e o grito da meia-noite entraram pelas portas. Como que elas conseguiram então renovar o seu azeite e voltar? Porque se elas não tivessem conseguido o seu azeite, elas não voltariam. Porque no começo, elas já sabiam, elas nem tentaram. Elas já diziam, nossa lamparina vai se apagar, não vai dar tempo de chegarmos até o noivo. Dá-nos do vosso azeite. Não, não daremos. Ah, então vamos tentar assim mesmo? Não. Elas tinham convicção que não iam conseguir entrar nas bodas. Deram as costas e foram buscar unção. Quando voltaram, o grito que as havia despertado e as igrejas prudentes já tinham entrado pelas bodas. Mas elas foram aonde conseguir esse azeite? Eu te digo aonde elas foram. Elas foram conseguir esse azeite em seminário1.com. Elas foram conseguir esse azeite em www.tupirani.com. Foi lá que elas conseguiram esse azeite. E como conseguir azeite ali requer estudo, e estudo requer tempo, não houve tempo para chegar e entrar nas bodas. Você tem ideia? Eu divulguei lá no Facebook e disse assim, guardem este link, ele sustentará o mundo. Quando? Quando eu não estiver aqui e nem nenhum de vocês estiver aqui. Quando nós não estivermos aqui, mais as igrejas nécias vão ter que recorrer aos nossos trabalhos para se sustentarem. Sabe o que Deus tem falado desses trabalhos? Da Voz da Restauração? No milênio, a humanidade estará estudando o que hoje nós temos colocado na internet. Você tem ideia, irmão, da sua missão nesse lugar? Você tem ideia do quanto Deus te amou e para que obra tão grandiosa Deus te chamou? Você tem ideia do significado que Deus vê na sua vida nesse pedaço de chão? As pessoas que nos ouvem pela internet nessa hora, têm ideia do quanto Deus está querendo contar com cada um de nós? Deus vai levantar líderes no mundo inteiro. Voz da Restauração, só existe um líder, eu fecho a dispensação da Voz da Restauração. Não terá nenhum líder paralelo a mim. Quem quiser, vai haver outros líderes? Vai haver outros líderes, se alimentando e aprendendo com os nossos trabalhos da geração Jesus Cristo. Só assim poderão estar de pé como restauradores, fora disso não serão. A prova você já tem aí, de vários que tentaram e naufragaram. Agora, o grito da meia-noite, não. O grito da meia-noite não terá um líder específico. O grito da meia-noite serão aqueles que vão se formar exatamente dos trabalhos da Voz da Restauração. Quanto a isso,
Obviamente não existe trabalho de Deus sem liderança. E aí nós teremos líderes no mundo inteiro que serão chamados líderes de o grito da meia-noite. Então, no Rio de Janeiro, terá liderança. São Paulo e todos os estados brasileiros terá liderança. Argentina, lá estará o grito da meia-noite, em cada canto, em cada estado da Argentina vai haver um líder. No mundo inteiro, na Europa, existirá líderes do grito da meia-noite, haverá grupos espalhados chamados o grito da meia-noite. Não haverá no grito da meia-noite uma liderança centralizada, uma fonte. Por quê? Porque a fonte para que se forme um grito da meia-noite estará espalhada no mundo inteiro. São milhões, eu falei milhões. Milhões, sabe o que é 1 milhão? 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, 900 mil. 1 milhão, de 100 em 100 mil. 10 vezes você forma 1 milhão. Eu falei que temos milhões de mensagens baixadas no mundo inteiro. Você precisa ver os e-mails que eu recebo. São simplesmente inacreditáveis. Eu às vezes não acredito que aquela pessoa escreveu aquilo. São coisas impactantes e o Espírito Santo fala cada coisa comigo, irmão, que muitas vezes eu me derreto lá no meu canto. Deus está levantando pessoas no mundo inteiro, pessoas para poderem participar do arrebatamento e até pessoas que mesmo que não vão participar do arrebatamento, vão cumprir ainda um projeto de Deus e a salvação das suas próprias vidas, depois que a igreja for arrebatada. E grande parte deste galardão está nas nossas mãos, na mão do povo que se chama pelo nome do Senhor hoje, na Voz da Restauração. Então, só para frisar bem claro, restauração é uma fonte hoje centralizada, em que muita gente precisa ter contato comigo, me perguntar coisas, eu tenho que esclarecer coisas, tal, tudo bem. Mas o grito da meia-noite será formado em uma época em que tudo já estará tão organizado lá na internet, tão detalhadamente montado, que a pessoa foi para lá, ela vai se transformar no grito da meia-noite. E quanto a isso, não existirá uma liderança centralizada. Enquanto eu viver, não existirá outro restaurador. Se você vê aparecer outro restaurador por aí, desvinculado da gente, você pode me chamar de equivocado ou até de mentiroso, e eu vou te dizer, meus parabéns, você está certo. Agora, já surgiram os restauradores por aí, né? Um que prega aqui pela Praça da Bandeira, camarada começou a pregar restauração, todo mundo, pastor, o homem está pregando restauração. Hoje o camarada está pregando predestinação. Começou dizendo que ele pregava restauração, eu fui ouvir, falei assim, não, meu irmão, isso aí não é restauração não. Não, mas o homem isso, o homem aquilo. Eu falei, meu irmão, ele pode falar o que for, mas restauração isso não é. Por que não é? Porque eu conheço, quando você é um ourives que conhece o ouro e alguém te traz algum metal pintado, você diz, não é ouro. Eu conheço, porque a restauração está dentro de mim. Eu conheço, ela faz parte da minha estrutura. Se alguém disser, está pregando restauração, só precisa ouvir o camarada uma vez. Não precisa ouvir mais que isso. Aí teve um outro que pregou aí, no curso de espadim do exército, como é que é? Paulo Júnior. Pastor, esse cara, me trouxeram um monte de DVD do camarada. Paulo Júnior, esse homem prega restauração. Eu falei, tá bom, deixa eu ver o homem pregar restauração. Aí fui pregar, o homem está pregando dentro de um quartel militar, e está exaltando o pessoal que está se formando, está dizendo que sentia inveja deles, que ele desejou muito usar uma farda daquela, que aqueles homens eram privilegiados, que eles eram muito importantes. Meu irmão, cá entre nós, me põe para pregar lá dentro, para ver se eles vão ouvir isso. Que restauração, meu irmão? Isso se chama covardia e cegueira, isso não se chama restauração. Restauração chama todo mundo
para se humilhar debaixo dos pés de Jesus Cristo, do sacerdócio. Isso é restauração. Restauração coloca qualquer carta magna debaixo da Bíblia. Isso é restauração. Restauração não cultua, não exalta quem tem revólver nem quem tem farda. Restauração só reconhece uma farda salpicada com sangue. Isso é restauração. Então, se aparecer um restaurador por aí, tu me mostra ele. Se realmente eu disser assim, esse cara é restaurador mesmo, se eu realmente reconhecer nele um restaurador, eu vou dizer que eu estou equivocado em tudo que eu estou falando, meu. Agora, vai surgir restaurador? Vai. Aquele que tiver a humildade de dizer assim, eu aprendi com o pastor Tupirani. Esse é restaurador, sim. Se não aprendeu nos sites, se não aprendeu com os nossos estudos, se não está ligado lá, não está comendo daquilo lá, se não está se alimentando de lá, não é restaurador nem aqui, nem na China. Tem que aprender comigo lá no site. E até para se formar em O Grito da Meia-Noite, vai ter que aprender comigo, exatamente como quem queria entender a manifestação de Cristo, tinha que ir primeiro a João Batista. E Jesus deixou bem claro que muitos não creram nele, porque não creram em João Batista. Isso é fato, é a sucessão dos fatos. Então, meu irmão, quem são os que vão compor os mortos, os mártires, né? Essa é a palavra mais certa. Os mártires da grande tribulação, eles serão compostos por aqueles que não forem arrebatados. Detalhe, quem não é arrebatado, como é que Jesus falou no verso 12? Eu não vos conheço. Não vos conheço. Não é isso que está escrito? Lá no... aqui em Mateus 25, 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Mas conhecia, chamou de igreja, eles tinham azeite, tinham a lamparina, tinham a palavra, conhecia. Mudou a dispensação, não vos conheço. Ou seja, eles tiveram a nível de galardão. O galardão deles foi a 0. Mas eles reconheceram coisas muito grandiosas, que eles voltaram. Eles voltaram com confiança para ir ao arrebatamento, às bodas, a encontrar-se com o noivo. Só que a dispensação mudou. Então eles tiveram que ter um recomeço aí, e entenderam que deveriam morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ao entender que tinham que morrer pelo Evangelho para herdar a salvação, eles acabaram se transformando nesse transtorno para o reinado do anticristo. O reinado do anticristo vai passar, pelo menos metade do reinado do anticristo, ele vai passar perseguindo crente. Ele vai ter bastante trabalho.